O impossível é uma porta aberta para a ação sobrenatural do nosso Deus, o Todo-Poderoso. Bem-vindo e bem-vinda a mais um tempo de reflexão bíblica. E eu tenho certeza que a palavra de Deus há de tocar no seu coração e renovar a sua fé neste dia. Se você puder, eu queria convidar você a abrir a sua Bíblia comigo em dois textos. O primeiro, no livro do Gênesis, capítulo de número 18, versículo de número 14. Gênesis 18, versículo de número 14. E em seguida, Mateus 19, versículo de número 26. Vou ler primeiro Gênesis 18, versículo de número 14, que diz: Por acaso existe algo demasiadamente difícil para o Senhor? Daqui um ano, neste mesmo tempo, voltarei e você e Sara terão um filho. Agora Mateus 19, versículo 26 diz: Jesus, olhando para eles, disse: Para os seres humanos isso é impossível, mas para Deus tudo é possível. Feche teus olhos e vamos orar. Pai, essa é a sua palavra e nós, com muito temor e temor, Pai amado, nos colocamos diante dela e pedimos mais uma vez ao Teu Espírito Santo, Pai amado, que fale conosco, ministre e revele a Tua palavra a nós, para que nós saiamos daqui transformados e tocados pelo Senhor, Pai. Pai amado, nós queremos nos colocar no nosso lugar, sabendo que o Senhor é quem abençoa, que edifica, que ministra, que faz. Toca, Senhor Deus, na minha vida e na vida daqueles que me escutam neste dia, em nome de Jesus. Com toda certeza você, como todas as pessoas na face da terra, já passou ou está passando por uma situação que aos seus olhos é impossível de ser revertida. Um relacionamento, um trabalho ou a salvação de uma pessoa que você ama muito. Existem algumas situações que, quando estão difíceis demais, nós costumamos dizer: nessa situação, fulano, só Jesus. Mas quando dizemos isso, não dizemos nem com fé. Estamos falando porque não acreditamos que a situação pode mudar. Mas, como eu disse na frase da abertura desse vídeo, dessa palavra, o impossível é uma porta aberta para a ação sobrenatural do nosso Deus, do Deus que pode todas as coisas. Os textos que lemos, os textos que nós lemos, os versículos que nós lemos de Gênesis e também de Mateus, nos mostram que não há nada que o nosso Deus não possa fazer, nada. Ele é onipotente, Ele tem todo o poder na palma de suas mãos, e se Ele quiser, Ele faz, e ninguém pode impedir. Entenda algo, meu querido e minha querida, diante da palavra de Deus, o impossível Ele bate em retirada. Deus, Ele não aceita, preste atenção para você não dizer que eu não disse, porque eu disse algo que eu não disse, tá bom? Deus, Ele não aceita que ninguém coloque palavras em sua boca. Ninguém coloca palavras na boca de Deus. Deuteronômio, capítulo de número 4, versículo 2 diz: Olha, não acrescentem nada à palavra que eu lhes ordeno, nem diminuam nada dela, para que vocês guardem os mandamentos do Senhor, o Deus de vocês, que eu lhes ordeno. Apocalipse 22, versículo 18 e 19, os últimos versículos da Bíblia dizem: a todo aquele que ouve as palavras da profecia deste livro testifico. Se alguém lhes fizer qualquer acréscimo, Deus lhes acrescentará flagelos, ou seja, sofrimentos, escritos nesse livro. E se alguém tirar qualquer coisa das palavras deste livro, do livro desta profecia, Deus tirará a sua parte da árvore da vida, da cidade santa e das coisas que estão escritas nesse livro. Por isso, cuidado. Cuidado com profetadas por aí. Tanto quem fica atrás de profecias, ou também quem fica entregando palavras que não vêm do coração de Deus, mas atribuem a Deus. Isso é irresponsabilidade e é trazer condenação para a sua própria vida. Fechando esse parêntese, preciso te dizer, Deus, Ele não tem compromisso com a palavra do homem. Contudo,
ele zela e tem compromisso com a sua palavra. E assim, quando ele fala, quando Deus fala, quando vem dos lábios de Deus, ele cumpre. Quando ele diz que vai fazer, ele faz. Quando ele diz que vai operar, ele opera. Nada nem ninguém pode impedir, nem o diabo. O diabo não tem poder para parar a Deus. A grande verdade é que eles não estão lutando, como muitas pessoas pensam. Deus e o diabo não estão lutando. O diabo é derrotado, é anjo caído. O nosso Deus é soberano. Martim Lutero disse certa vez que o diabo é como se fosse um cachorro na coleira que está na mão de Deus. Então o diabo não tem poder para nada. E aqui no primeiro versículo que nós lemos lá do Gênesis, na história de Abraão e Sara, quando Deus faz a promessa do filho, Deus prometeu a Abraão um filho, Abraão e Sara. Sara não podia ter mais filhos, porque ela já era velha em idade, ela era estéril, velha em idade, e já tinha passado o período fértil. Abraão já não tinha mais virilidade nenhuma, mas Deus falou que ele teria um filho, que eles teriam um filho, e eles tiveram um filho. Quando Deus fala, ele cumpre, ele faz. Nem as forças espirituais das trevas, nem as circunstâncias podem impedir. Quando Deus fala, ele faz. Nada pode impedir a ação de Deus. E aqui uma parte de um testemunho que nós vivemos no ano de 2020, no nascimento da Isadora. Quem me conhece, quem caminha comigo sabe o quanto eu tenho temor de contar essas coisas e também de fazer o que Deus ministrou no meu coração para fazer neste dia, exatamente no dia 20 de março de 2020. Dia do nascimento da Isadora. A Natália estava com chikungunya, estava grávida, tinha acabado de completar 37 semanas. E a Natália estava com as plaquetas muito baixas, estava muito mal, passando muito mal, muito doente, muito enferma. Nós estávamos no hospital já há 3 dias. E a médica chegou para nós e falou assim, não vai ter jeito, nós vamos precisar fazer uma cirurgia de risco e vocês precisam assinar os papéis. E eu falei assim, não, nós não vamos assinar. Ela falou, não, vocês precisam assinar. Eu falei, nós não vamos assinar agora, nós vamos conversar primeiro. Mas a gente não conversou nada, o que a gente fez foi chorar, a gente só chorou. Chorou. E eu lembro que eu liguei para o pastor Marcílio, que para quem me conhece de perto também sabe quem é o pastor Marcílio. Foi meu pastor desde quando eu entrei na igreja metodista, e hoje eu tenho o privilégio dele ser o meu SD, aqui no Distrito Norte de Belo Horizonte, onde eu pastorei as igrejas em Sevilha e em Veneza, na cidade de Ribeirão das Neves. Enfim, eu liguei para ele e falei, pastor, tá ruim, o negócio tá feio, não tem jeito. E ele tentando me acalmar, trazendo palavras, e eu conversando com ele há pouco tempo, no batizado da minha filha, ele nem lembrava disso, mas ele me disse algo vindo do coração de Deus. Ele disse, olha, se Deus te falou algo, não fica tentando entender ele, e obedece. E quando ele falou isso, Deus trouxe como uma flecha, uma revelação mesmo no coração de Deus, a palavra da devocional que a gente tinha feito no dia anterior, eu e a Natália, que era lá do Evangelho de Mateus, capítulo 7, pedi e dar-se-vos-á. E Deus, eu entendi e falei, Natália, Deus quer que a gente ore, Deus quer que a gente clame, Deus quer que a gente peça, Deus quer que a gente rasgue o nosso coração em oração, e foi isso que a gente fez. A gente começou a chorar e orar. A dilatação da Natália estava em 2 centímetros já há muitas horas e não acontecia nada. Ela ia precisar fazer uma cesariana de risco e às pressas. Se ela não dilatasse, e ela não estava dilatando, já tinha tomado 4 remédios, se eu não me engano, e não estava dilatando. E nós começamos a orar, a clamar ao Senhor. Eu entendi de Deus, que Deus queria que a gente pedisse, Deus queria que a gente clamasse, Deus queria que a gente implorasse a Ele, e nós começamos orando. E quando a gente orou, a bolsa da Natália rompeu, e isso fez com que a dilatação dela acelerasse de uma forma inesperada por todos os médicos, e para a glória de Deus, a Isadora nasceu de parto normal, e o nome de Deus foi glorificado e é glorificado através dessa situação que nós vivemos. Sabe, meu querido e minha querida, quando Deus quer falar algo, Ele fala, e quando é de Deus, Ele intervém na situação. Não obrigue Deus a falar nada que você queira que Ele fale. Nem coloque palavras na boca de Deus, isso é um erro enorme, ia trazer condenação sobre a nossa própria vida.
Mas se ele falou, ele vai cumprir. Ore, espere e descansa. Nada pode impedir. E outra coisa que vemos no outro texto, no outro versículo, é que é impossível para nós salvar alguém, mas para Deus é plenamente possível. O versículo de Mateus, Jesus ele disse que é mais fácil um camelo passar no buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. Jesus não está aqui condenando a riqueza, mas a dependência da riqueza, a dependência dela para a salvação. A raiz de todos os males não é o dinheiro, como muitos dizem por aí, não. Mas o amor ao dinheiro é o grande problema. O dinheiro e os recursos deste mundo, se usados para a glória de Deus, são uma bênção. Mas se neles está o nosso coração, ele se torna um Deus, o Deus Mamon. Jesus está nos ensinando ali no capítulo 19 de Mateus, que a conversão de uma pessoa que ama o dinheiro e ama as coisas deste mundo, as pessoas que têm o seu coração nos bens dessa terra, é impossível, humanamente falando. A salvação dessas pessoas é impossível. E provavelmente você conhece alguém assim. E diga sobre essa pessoa: olha, fulano é gente boa, mas para ser salvo é difícil demais, ele ama demais o dinheiro, tem uma vida difícil demais, ele precisa de libertação em tal área, e isso é impossível, a situação dele ou dela é complicadíssima, ou então, ele é tranquilo demais, é gente boa demais, mas não se arrepende porque acha que faz tudo bem, só falta Jesus na vida dela. Mas se falta Jesus, falta tudo, não é verdade? E quando a gente olha para essas pessoas que estão à nossa volta, aos nossos olhos, aos seus olhos, é impossível. Não só aos seus olhos é impossível, mas para mim, para você, é impossível que essa pessoa se converta. É impossível que a gente converta essas pessoas. Mas para Deus não é impossível. A conversão verdadeira de uma pessoa é obra exclusiva do Espírito Santo e não nossa, aleluia. Ninguém pode salvar a si mesmo ou ao outro, mas só Deus. Deus pode, Ele faz. E precisamos confiar, entregar e descansar em Deus. Mas o nosso descanso em Deus não é um descanso parado, mas é um descanso na oração, na intercessão por essas vidas e buscando testemunhar Jesus a elas. Isso é o que nos cabe. Agora, mudar o coração, fazer nascer de novo, escrever o nome dela no livro da vida, isso só Deus pode fazer e Ele faz. E Ele pode mudar a vida de qualquer pessoa. Deus pode mudar. O que é impossível para o homem é possível para Deus. Por isso ore, interceda, clame e creia que sua família, seus amigos, inclusive os seus inimigos, creia. Se essas pessoas se permitirem, Deus vai mudar a vida delas completamente. Continue orando, continue clamando, continue pedindo. Concluo dizendo: para nós algumas coisas podem até ser impossíveis, mas para Deus, se Ele falou, se Ele prometeu, é possível. Creia, pois o impossível, aos nossos olhos, é uma porta aberta para a ação sobrenatural do nosso Deus que pode todas as coisas. Feche os teus olhos e vamos orar. Pai, nós agradecemos por essa palavra que emana do teu coração e pedimos, Deus, que nós possamos confiar no Deus que ama agir quando nós não podemos mais intervir, para que a glória seja completamente do Senhor. Por isso, Pai, neste momento, neste dia, eu oro ao Senhor, para que o Senhor coloque o nosso coração alinhado com o teu coração, para que a gente não coloque palavras na sua boca, para que a gente não acrescente palavras às suas escrituras, mas para que a gente aprenda a ouvir a sua voz e te obedecer, e que se o Senhor falou, que a gente possa crer que o Senhor vai fazer. Tem coisas que são impossíveis para nós, mas é exatamente impossível para o Senhor. Aumenta a minha fé e a fé dos meus ouvintes nesse dia. Eu oro em nome de Jesus. Amém. Creia, o impossível é uma porta aberta para a ação sobrenatural do Deus que pode todas as coisas. Se você é daqui da cidade de Ribeirão das Neves, nos faça uma visita, Igreja Metodista em Veneza, Rua Maria Angelina Gomes, 842, todos os domingos e quartas-feiras às 7h30. Mas se você mora mais perto do Sevilha, Igreja Metodista em Sevilha, Rua Conselheiro Pena, número 290, todos os domingos às 18 horas. Que Deus abençoe a sua vida. Um grande abraço
e compartilhe essa palavra do Deus do impossível.